Bom dia, meu nome é Gilberto Júnior. Vou apresentar então o trabalho portfólio da proposta pela Faculdade Uninter do curso de Bacharel em Ciências Biológicas. O presente trabalho tem por objetivo apresentar e demonstrar, mediante a metodologia de pesquisa, a apresentação de diferentes temas entre o município de Altamira, no Pará, e o município de residência do estudante. O desenvolvimento dos estudos levou em consideração o comparativo entre os municípios de Altamira e o município de Chapecó, dando atenção aos seguintes itens: bioma, clima e espécies endêmicas. Primeiro item, bioma, levamos em consideração a definição: conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e que podem ser identificados a nível regional, com condição de geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação de paisagem, e resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Os biomas brasileiros são divididos da seguinte forma: Pampa, Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, Caatinga e Amazônia. Altamira está localizado no bioma amazônico. Este bioma chega a ocupar uma área aproximada de 4 milhões de quilômetros quadrados, que corresponde a aproximadamente 40% do território nacional, e é constituída principalmente por uma floresta tropical. A Amazônia é formada por distintos ecossistemas, como florestas densas de terra firme, florestas estacionais, florestas de igapó, campos alagados, várzeas, savanas, refúgios montanhosos e formações pioneiras. Já sua fauna, pesquisadores estimam que na Amazônia existam cerca de 30 milhões de espécies de animais. Sua flora basicamente é composta de vegetação, sendo elas divididas em 3 grandes grupos, né? Matas de terra firme, matas de várzea e matas de igapó. Seu relevo é formado de planície de inundação, planalto amazônico e escudos cristalinos. A maioria dos casos não apresenta altitudes acima de 2.000 metros. Já Chapecó está localizado no bioma Mata Atlântica. Esse bioma ocupa uma área aproximada de 1 milhão de quilômetros quadrados, corresponde a 13,4% do território nacional, sendo constituída principalmente por uma mata ao longo da costa litorânea que vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. A Mata Atlântica apresenta uma variedade de formações, engloba um diversificado conjunto de ecossistemas florestais, com estrutura e composições florísticas bastante diferenciadas. O acompanhamento da característica climática da região onde ocorre. Cerca de 70% da população brasileira vive no território de Mata Atlântica. As nascentes e mananciais abastecem as cidades e esse é um dos fatores que contribui para a poluição da poluição hídrica, né? Associado à escassez, ao desperdício, à má utilização da água, ao desmatamento e à poluição. Por tal motivo que, atualmente, a vegetação corresponde a apenas 7% da mata original. Clima. Definição de clima é a sucessão de diferentes estados do tempo que se repetem e se sucedem na atmosfera ao longo do ano em uma determinada região. Em Altamira, o clima é quente e úmido, contribui com as elevadas temperaturas e grandes quantidades de chuva. As estações do ano não são precisas, pois a taxa de temperatura são altas durante o ano inteiro. Com isso, a evaporação é intensa e constante, o que leva ao aumento da umidade do ar e, consequentemente, a baixa amplitude térmica, normalmente variando entre 22 e 28 graus. É o chamado clima equatorial úmido, que caracteriza algumas áreas próximas à linha do Equador. A umidade do ar pode ultrapassar 80%,
e o índice pluviométrico varia entre 1.400 a 3.500 milímetros por ano. Segundo dados do INMET, a temperatura mais baixa registrada em Altamira foi 13,5 graus. Já Chapecó está localizado em clima subtropical, um clima de transição entre o tropical predominante no Brasil e o temperado predominante na Argentina. A temperatura média anual situa-se entre 14 e 22 graus, sendo que em locais com altitudes acima de 1.000 metros cai para aproximadamente 10 graus Celsius. Possui altos índices pluviométricos, pois sofre influência da massa polar atlântica. Chuvas são recorrentes durante o ano todo. Apresenta duas estações bem definidas, verão quente e inverno de baixas temperaturas. Segundo o Instituto de Meteorologia, o INMET, a temperatura mais baixa registrada em Chapecó foi de 4,5 graus. Espécies endêmicas. Definição. Espécie endêmica é aquele que se distribui numa zona geográfica reduzida e que não se encontra de forma natural em outras partes do mundo. O endemismo, por consequente, refere-se a uma espécie que só pode ser encontrada naturalmente em um único lugar. As espécies endêmicas de Altamira são: fauna, arara vermelha, macaco-aranha de cara branca, e já na flora, a andiroba. Chapecó, as espécies endêmicas na fauna é o papagaio de peito roxo, a gralha azul. Na flora, o pinheiro brasileiro. Mediante os estudos comparativos realizados, foi possível observar diferentes realidades entre os municípios selecionados, sendo que um dos selecionados localiza-se na região norte do país e o outro já na região sul. Dos itens escolhidos e apresentados, o que mais chama atenção é o bioma, onde destaca o assunto de flora. Chapecó pertence ao bioma Mata Atlântica, onde estima-se que somente 7% do território original é ocupado por esse bioma ainda, né? Já o bioma Mata Atlântica, o bioma amazônico, onde está inserido o município de Altamira, vem apresentando elevados índices de desmatamentos nos últimos tempos.